aprendendo a tocar e a brincar no Perfect Piano, um tecladinho digital, tá bom? No celular. Então, lembra aqui do tecladinho? Mas hoje, nesse momento, vamos falar sobre a estrutura dessas 7 notas, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando eu coloco o outro dó, é a oitava, né? É porque vai começar de novo essa escala, só que ou mais agudo ou mais grave. Então, eu fiz aqui um desenho. Ó, acho que tá dando para ver bem, né? Sobre as notas. Isso aqui vai ser bem importante para você entender, tá bom? Por quê? Porque de uma nota para outra, a gente tem uma relação que se chama intervalo, tá? E isso é importante a gente saber a relação de uma nota para outra. Então, ó, eu escrevi de dó para ré, a gente tem um tom. A relação da nota dó para o ré, você tem um tom. Eu fiquei pensando de uma maneira muito simples para falar sobre essa relação das notas, tá? Então, uma coisa simples que eu pensei ontem à noite que talvez seja bom para você entender, para não fazer confusão, que eu já fiz muito essa confusão na minha cabeça também. Pensa como se cada nota fosse meio tom. Aí, deixa eu até desenhar aqui que eu não fiz isso. Vou colocar aqui esse meio, né, que vai ser o sustenido. Ou bemol, e onde não tem sustenido e bemol. Estou desenhando aqui rapidamente para mostrar para vocês. Então, pensa como se cada nota fosse meio tom. Ó. Então, de dó para dó sustenido, esse desenho da velha é o sustenido. Vou colocar aqui outro, vou escrever dó sustenido, ré, que a gente tem dó, dó sustenido, ré, ré sustenido. Aí do mi para o fá é uma história que eu já vou falar. Aí depois fá, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido. E depois do si para o dó também é outra história. Vou colocar aqui o dó que eu não tinha desenhado. É, isso. Tinha desenhado, aliás, errado. Mas agora eu consertei aqui o desenho. Ó. Então, pensa isso. De um para outro vai ser meio tom. Então, do dó para o dó sustenido, eu tenho meio tom. Do dó sustenido para o ré, eu tenho mais meio tom. Somando meio tom com meio tom, eu tenho um tom de dó para ré. Tá? Fica um pouco mais simples assim, pelo menos para mim. Então, eu estou no ré. Do ré para o ré sustenido, meio tom. Do ré sustenido para o mi, mais meio tom. Ou seja, de ré para mi, eu tenho um tom. Do mi para o fá, que é aqui, ó, vou mostrar no tecladinho. Tem aqui, ó, tá mais ou menos aqui no cantinho, fá, opa, vou pra cá, pra cá. Aqui fica bem em cima da luz, né? Aqui. Eu tenho aqui o fá e o mi. Veja que do mi pro fá, não tem a notinha preta, porque aí o que eu não falei. Esses sustenidos são sempre essas notinhas pretas, tá? Esse meio tom. E aí você vê que do mi para o fá não tem notinha preta entre uma e outra, e do dó para o si também não tem. Você vê que tem duas notas brancas juntas, ou seja, já tem só meio tom com meio tom, uma do lado da outra, tá? Isso ajuda você a entender isso aqui. Então, do mi para o fá, eu tenho meio tom. A relação de uma nota para o outro vai ser meio tom, tá? Porque não tem nenhuma notinha preta lá em cima, ou seja, não tem sustenido, tá? Aí depois do fá para o sol, eu tenho um tom. Por quê? Porque tem uma notinha preta lá em cima que vai ser o fá sustenido, ou seja, do fá para o fá sustenido, eu tenho meio tom. Do fá sustenido para o sol, eu tenho outro meio tom. Ou seja, meio tom com meio tom, temos um tom, certo? Do sol para o sol sustenido, meio tom. Do sol sustenido para o lá, mais meio tom. Meio tom com meio tom, um tom. Então, do sol para o lá, eu tenho um tom.
Do Lá para o Lá sustenido eu tenho meio tom. Do Lá sustenido para o Si eu tenho mais meio tom. Meio tom com meio tom dá um tom. Então, do Lá para o Si eu tenho um tom. Do Si para o Dó, que já começa uma nova escala, é onde a gente tem meio tom, tá? Que é onde que eu mostrei que também não tem notinha preta, tá? Que fica fora da luz. Aí dá para ver melhor. Deixa eu colocar assim para vocês verem melhor. Isso é importante. Eu estou falando aqui então da relação de uma nota para outra, que se chama intervalo, que as pessoas falam do intervalo. Então, ó, exercício. Eu falando em inglês, nem sei falar inglês. Por exemplo, do Dó. Aqui, Dó. Do Dó pro Mi, tá aqui. Quantos tons eu tenho? Momento de fazer cálculo. Aí o que você vai pensar? Então, do Dó pro Mi. Vou mostrar no tecladinho. Aqui. Vou tirar essa luz aqui. Melhorou. Mais aqui para vocês conseguirem ver melhor, ó. O Dó aqui, Dó, Ré, Mi. Quantos tons eu tenho? Aí o que você vai pensar? Bom, do Dó para o Dó sustenido, pretinho, tenho meio tom. Do sustenido para o Ré, mais meio tom, eu tenho um tom. Do Dó para o Ré, eu tenho um tom. Do Ré para o Ré sustenido, eu tenho meio tom. Chegando no Mi, eu tenho mais meio tom. Então, eu tenho um meio tom, um tom. Ou seja, eu tenho um tom, dois tons. Do Dó para o Mi, eu tenho dois tons, tá? Tá. E do Dó para o Fá? Quantos tons eu tenho? Aí que você vai calcular. Então, aqui. Bom, eu já sei que do Dó para o Ré eu tenho um tom. Do Ré para o Mi eu tenho mais um tom, dois tons. Do Mi para o Fá, ó, notinhas brancas uma do lado da outra é meio. Do Mi para o Fá eu tenho meio tom. Então, do Dó para o Fá eu tenho dois tons e meio, tá? Por que que é importante saber essa estrutura? Essa é a estrutura da escala de Dó maior, tá? Que vai ser um tom, meio tom. Um tom, meio tom. Bom, eu aprendi assim, então eu fiquei decorando. Tom, meio tom, meio tom. Dois tons, meio tom, três tons, meio tom. Essa é a estrutura da escala do Dó, de Dó maior. Deixa eu pegar aqui uma escalinha boa, que é aquele verdinho. O verdinho é bom para mim. Aqui, verde. Né? Do Dó para o Ré, um tom. Do Ré para Mi, mais um tom, dois tons. Do Mi para o Fá, eu tenho meio tom, né? Fá, Sol, um tom. Sol, Lá, mais um tom. Lá, Si, mais um tom. Si, Dó, meio tom. Tom, semitom, tom, semitom. Por que é importante aprender essa estrutura, tá? Porque assim você consegue aprender a fazer os vocalizes, os próprios exercícios que eu passo para vocês. É muito interessante se você aprender você mesma a fazer o exercício. Porque o exercício do vocalize, a gente está sempre estudando esses intervalos, a gente está entendendo, afinando o nosso ouvido para entender esses intervalos. Porque quando a gente está cantando uma música, a música é essa relação de uma nota para outra o tempo todo, né? Por exemplo. Alecrim, alecrim, doce
que nasceu do campo sem ser semeado. Então, aqui eu cantei notas e a relação de uma nota para outra. Então, eu comecei Sol, Sol, Fá, Mi. Do Sol para o Fá, eu tô descendo a escala, mas eu cantei o quê? Um tom. Sol, Fá, Mi, Mi, Ré, Mi. Aqui eu tô sempre de um tom para um tom. Mas tem momentos que o intervalo é maior. Por exemplo, do, ré, do, lá. Então aqui, ó, do dó pro lá, eu não dei um salto, eu fiz um intervalo grande. É isso que eu quero que vocês entendam. É a importância da gente entender o intervalo que está sendo feito e a estrutura. Do, lá. Aí aqui você pode contar quantos tons foram para saber qual foi o intervalo. Não vou entrar muito nisso, porque não importa agora para a gente, para quem é iniciante, entender qual foi o intervalo, né? Só que você precisa entender que é essa relação, as notas. E cantar, você está trazendo sempre essa relação de uma nota para outra, tá? Agora eu vou ensinar um exercício, por exemplo, que eu passo sempre para os alunos. Vibração de lábios, por exemplo. Do, ré, do. Essa é a estrutura do exercício. Do, ré, do. Qual é a estrutura, na verdade? De do para ré é um tom e de ré para dó é um tom também, tá? Mas tô trabalhando sempre com um tom. Aí eu vou seguir em frente, né? Vou subir a escala. Se eu comecei com dó, o próximo que eu vou começar é o dó sustenido, tá? Aí eu preciso fazer essa mesma estrutura. Eu não preciso ficar sempre sabendo que nota que eu tô fazendo, eu só preciso saber a estrutura que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer a estrutura de um tom, tá? Por isso que eu vim aqui nesse próximo pretinho aqui. Porque se eu viesse aqui, ó, viu que o som ficou diferente? Se eu descesse pro ré, por quê? Porque aqui é meio tom. E eu tô fazendo um exercício com a estrutura de um tom. Então eu tenho que fazer um tom. Tá bom? Aí subi, fiz o dó sustenido. Agora eu vou fazer com o ré. Ré, mi, ré. Porque de ré para mi eu tenho um tom, certo? Beleza, fiz ré. Vou pro ré sustenido. Ó, eu fiz ré. Depois eu fui lá pro fá. Por que que eu fui pro fá? Porque lá que eu vou ter um tom, certo? Porque, ó, tô no ré sustenido. Se eu fosse para mi, eu teria um meio tom. E o exercício não é esse, ó. Não é esse som que a gente quer. A gente quer o som de um tom. Beleza? Por isso que é importante saber a estrutura do exercício que está sendo proposto. Agora, beleza, você entendeu isso. Eu estava fazendo um exercício de você entender sempre um tom. Vamos fazer um exercício para você entender sempre dois tons. Do, mi, do. Ou então que eu sempre falo para você ir deslizando na nota. E pode ser, não preciso falar do, mi, não preciso falar o nome da nota, eu posso fazer com uma vogal qualquer. Vou fazer com U. Vou subir a escala, aí eu tenho que ir para o dó sustenido. Foi dó sustenido e fá, tá? Para poder dar dois tons. Por quê? Do dó sustenido pro ré, meio tom. Do ré pro mi, do ré pro ré sustenido, desculpa, mais meio tom. Ou seja, temos um tom. Do ré sustenido pro mi, meio tom. Do mi pro fá, mais meio tom.
ou seja, temos 2 tons, tá? Então, vou só fazer aqui para vocês verem, irem vendo. Ops. E aí também o que te confirma se você está fazendo certo? Se o som é igual, assim. Porque aqui o que a gente quer? A gente quer o som daquele intervalo, tá? Então tem que sempre estar soando dessa maneira. Na, 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 tará, subir meio tom. Tará, tará, tará. O som é o mesmo, só que foi subindo a escala, né? Foi ficando mais agudo, foi subindo, aumentando a frequência, tá? Mas o intervalo continua sendo de 2 tons, tá? Isso é importante. Por exemplo, vou fazer um intervalo de quinta, né? Vou fazer nota fundamental, a primeira nota, e depois já vou lá pro sol. Quantos intervalos tem aqui do dó pro sol? Né? Eu falei que vou fazer vou para quinta, mas não significa que eu tenho 5 notas. 2, 3, 4, 5. Até significa que tem 5 notas, mas eu quero saber o intervalo, os tons. Então, eu tenho um tom, 2 tons, 2 tons e meio. Aí eu tenho mais um tom, então eu tenho 3 tons e meios para chegar lá na quinta. Certo? Vamos confirmar isso, que até eu fiquei meio confusa. Ó. Um tom, 2 tons. Aqui é meio. Aqui é meio. Se eu subir aqui, dá 1. Isso, aí dá 3. Aí fui pro sol, do Fá sustenido pro sol é meio tom. 3 tons e meio. Então eu tenho do dó pro sol. Então eu tenho que sempre ter isso na cabeça. 3 tons e meios. Então tá. Então agora vou fazer do dó sustenido. Cadê? Tá? Então eu fiz do dó sustenido ao sol sustenido. Opa, botei errado. Tá? Então, só aqui, só agora você já aprendeu a fazer 3 exercícios que você pode fazer com vibração de lábios, você pode fazer com boca kills e rame, você pode fazer com uma vogal. Faz intervalo de 2 notas, que é um tom só, né? São 2 notas, 3 notas, pensa, né? Do, ré, do, 3 notas. Só que o intervalo é de um tom só, né? De do pro ré, ó. Um tom, depois voltei. Isso é um exercício, aí você vai subindo ou descendo. Aí depois você pode fazer com 3 notas, só que são só 2 tons. Tá? Então você põe na cabeça, bom, tem que ter 2 tons. E depois você pode fazer essa, que são 3 tons e meios, que você vai sempre chegar na quinta, tá? Espero que tenha ajudado. Quero ver vocês fazendo os seus próprios exercícios. E faça isso sempre pensando em escutar, tá? Escute a nota, escute o intervalo, tá bom? Beijos para vocês. Nos vemos na próxima.